Eu queria que você acessasse aí a epístola de Pedro, a segunda delas, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, a partir do versículo 4. E hoje eu quero falar de uma receita. Todo mundo curte receita, né? Sabe que uma das coisas que mais se proliferam, que mais viralizam nas redes, são receitas. A galera gosta de receita. 5 passos para fazer isso. Como preparar o melhor bife à parmegiana da vida. Como ficar rico sem sair de casa? Não, isso aí é difícil. Mas a galera gosta de receita. E a Bíblia, ela é cheia de receitas. É triste porque a gente às vezes bebe das receitas erradas. A gente vai copiar receitas ou fazer receitas de medidas que não são comprovadas. Mas na Bíblia a gente tem a certeza de que essas receitas dão certo. E eu queria dividir hoje com vocês uma das receitas que eu sigo muito. Esses tempos atrás, um amigo meu me perguntou sobre estilo de vida, né? Ele falou assim, cara, a gente estava conversando sobre MAP, movimento, adoração em prática. Ele falou, por que movimento e que não sei o quê? Eu falei, cara, porque a adoração é um estilo de vida. E ele falou assim, mas como é que é isso, estilo de vida, tal? Daí a gente foi. E eu acabei nesse texto que já há bastante tempo fala comigo e eu quero dividir ele com vocês. Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, ali no capítulo 1, versículo 4, ele fala alguma coisa, quase como uma receita, olha só. Por intermédio destas, ele estava falando das coisas do alto, as coisas eternas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E aí ele vem dizendo a receita dele, para a gente viver uma vida recheada da natureza divina de Cristo e fugir da corrupção do mundo. Ele diz o seguinte, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. E na virtude acrescentem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança acrescentem piedade, e à piedade acrescentem a fraternidade, e à fraternidade acrescentem o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo nas suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Esse texto aqui é maravilhoso. Esse é um texto que, se está aí no aplicativo, vale a pena você marcar ele, deixar como favorito, colocar lá uma estrelinha, porque ele é uma receita de uma vida cristã operante e produtiva. Porque ele diz ali no texto, se vocês fizerem isso, vocês se guardam de não ter uma vida inoperante e improdutiva. Então, a primeira coisa, a gente está aqui por causa da nossa fé. Tudo nasce na vida de um cristão a partir da fé dele. E ali em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz o seguinte, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se achega dele tem que crer que ele existe. Então, a fagulha inicial na espiritualidade de uma pessoa, ela acreditar que Deus existe. Só que não pode parar aí. Falo aqui e vou repetir. Deus é genérico. Deus é genérico. Dificilmente você vai chegar para uma pessoa e perguntar para ela assim, você acredita em Deus? Ela vai falar, não. Ateus são poucos na história e são poucos na humanidade. A maior parte acredita em alguma coisa. Você já fez essa pergunta ou não para as pessoas? Por exemplo, eu tenho uma parte do meu trabalho, que não é vocação, não é igreja. Eu falo sobre espiritualidade no mundo do trabalho. E lá eu não falo de Deus, de Jesus, eu tento abrir a cabeça das pessoas de que existe algo mais além do que só a matéria. E a maior parte das pessoas diz o seguinte, não, eu também acho, não é possível que não exista outra coisa, tem que existir, porque só nós. Tem gente que acredita em ET, por exemplo, vocês já viram o pessoal falar, não, tem que ter vida fora da Terra, porque olha o tamanho do universo, matematicamente é impossível você acreditar que só existe vida aqui,
Na eternidade deve existir alguma coisa a mais. Então as pessoas acreditam em algo mais. Só que a fé que nós estamos falando aqui na Bíblia não é uma fé de acreditar em Deus. É uma fé na natureza divina de Deus expressa em Jesus Cristo. Nós, os cristãos, nós somos o da fé, o pessoal da fé da loucuragem. Loucuragem que eu quero dizer, porque quando você fala sobre a tua fé em Jesus Cristo, a palavra de Deus diz isso, para o mundo é loucura. Porque nós somos aqueles que acreditam que não só Deus existe, mas que Deus se revelou a nós na figura de Jesus Cristo. Então Deus não é genérico para nós, Deus tem uma natureza, Deus tem uma personalidade, Deus tem um caráter para nós. E é isso que está escrito lá, lembra que os discípulos andando com Jesus ainda tinham um pouco dessa parada de, pô, mas quem que é Deus? Mostra para a gente Deus, como é que é Deus? Lembra essas perguntas? Olha só, isso está escrito em João 14, vou ler para vocês. Jesus falando com os discípulos disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceriam a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí o Filipe olha assim e fala assim: ah, Jesus, mostra-nos o Pai, e daí já está beleza. Ele não falou assim, ele falou que já nos basta. Se fosse hoje ele ia falar: mostra-nos o Pai que está beleza. E daí Jesus olhou e falou assim: eu não sei como é que consigo repetir o ânimo de Jesus ali, mas o que está escrito é assim, ó, Jesus falou assim: estou há tanto tempo convosco e você não tem me conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. E como é que você diz para mim, mostra o Pai? Jesus pode ter falado assim, ou pode ter falado, tá de piada, né, Filipe? Estamos aqui tanto tempo junto, eu estou falando desde o início, eu sou o Pai, eu e o Pai somos um, e você pede para mim mostrar o Pai? Ô amigo, se liga, Filipe. Porque daí ele diz o seguinte: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não falo de mim mesmo, que está em mim, é o meu Pai que está em mim, que diz isso, que faz as obras que eu faço. Então o ponto de partida de todo cristão não é só acreditar em Deus. Eu até eu vou fazer aqui um pedido para vocês. Usem menos o nome de Deus e comecem a usar mais o nome de Jesus, que a tua vida vai dar uma melhorada e vai ficar difícil para você. Porque Deus é muito Antigo Testamento e Jesus é muito Novo Testamento. Então quando você fala assim, pelo amor de Deus, é uma coisa. Quando você fala pelo amor de Jesus, muda já. Você vai começar a notar que as coisas vão tomar um outro rumo. Porque se você perguntar, será que Deus faria tal coisa? Você pode ter N respostas. Se você falar, será que Jesus faria? Vai mudar a tua percepção. Porque nós acreditamos em Deus na figura de Jesus Cristo. Deus se revelou a nós, o caráter, a natureza dele. Então quando Pedro diz ali, ó, eu espero que a partir destas coisas vocês sejam participantes da natureza divina. Pedro está dizendo o seguinte: eu espero que a partir das coisas eternas, vocês sejam parecidos com Jesus, vocês tenham a mesma natureza. Não é assim que a gente fala? Mas é que você não conhece a natureza dele, não é assim que você fala? Não, é que a natureza dele ou dela é difícil. É porque é da minha natureza, é que eu faço assim, é da minha natureza. Então, Deus tem natureza, é da natureza de Deus, expressa em Jesus Cristo ser algumas coisas. E daí Pedro começa a falar, então vamos lá, como é que você faz para adquirir essa natureza? Então a partir da fé, ele diz o seguinte, então beleza, vamos começar essa receita para construir um cristão operante, produtivo, recheado da natureza de Deus. E ele começa, então vamos lá, receita, anotem por favor, daí ele não falou isso, mas se ele talvez fizesse um tutorial, hoje ele poderia fazer um tutorial da construção da natureza divina e postar lá. Primeiro passo: vocês têm fé
Beleza. Vocês acreditam que nessa fé Deus se revelou em Jesus Cristo? Acreditamos. Lembra que a gente falou aqui do credo dos apóstolos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio que Jesus, Filho de Deus, veio. É isso aí, todo mundo crê? Beleza. Então beleza. A partir dessa fé você vai lá e vai colocar virtude. Então está a fé numa bacia. Agora você vai colocar virtude na fé. Você não pode parar só na fé, você tem que colocar virtude. O que é virtude? Virtude é o adjetivo ou qualidade das pessoas que fazem coisas corretas e desejáveis. Virtude é coisa boa. Não dá para uma pessoa pegar a fé em Jesus Cristo, ou a fé em Deus, vamos usar a fé em Jesus, que é Deus, e fazer coisa ruim. Porque a fé sem virtude gera morte, gera escárnio, gera um problema. Por exemplo, o maior ato de fé que eu já vi, presenciei e testemunhei em toda a minha vida, foi 11 de setembro. Eu já ouvi falar de atos de fé tal, enquanto eu não era vivo, mas na minha vida, como vivente, eu nunca vi um ato de fé tão grandioso, como pessoas que mudam de países, saem da sua terra natal, vão para outra terra, se infiltram nessa terra, passam anos camuflados, aprendem a pilotar aviões de grande porte, num belo dia invadem alguns aeroportos, sequestram aviões e jogam esses aviões contra torres. Eu não sei você, eu nunca vi ato de fé maior do que esse. Partindo de pessoa, eu nunca vi. Agora me diga uma coisa, nessa fé tem alguma virtude? Porque, de novo, virtude é a qualidade de coisas consideradas boas, virtuosas. Não, aquela fé não foi usada para coisa boa, foi usada para morte, para destruição, para desabamento, para choro, para ranger de dentes, para coisas diabólicas, infernais. Então tem pessoas que a partir da sua fé produzem morte e destruição. Por isso que Pedro fala, não pode ficar só na fé. A fé tem que ser adicionada virtude. E virtudes, ou frutos segundo a Bíblia, a gente fala de amor, de bondade, de mansidão, de misericórdia, de compassividade, de longanimidade. É isso que a fé tem que vir junto. Então não adianta você ter uma bandejona cheia de fé. Não está pronta essa receita. Aí você vai lá e joga virtude. Virtude, já viram falar de pessoas virtuosas? Na música tem isso, né? Falam que aquele cara é virtuoso, ou aquela cara é virtuosa. O virtuosismo é quando você ouve alguém que toca ou que pratica alguma coisa tão bem que aquilo te toca de uma maneira que te enleva. O ser humano, ele é enlevado espiritualmente quando ele vê coisa boa, quando ele vê coisas bonitas, belas. E até é entendível, é claro que hoje a gente tem um monte de filtro nas mídias sociais e redes sociais, mas a galera fala o seguinte, mas também ninguém posta coisa ruim. Quem que quer postar coisa ruim, meu? Olha aqui, ó, enchente na minha casa, vamos fazer uma selfie. Arrebentou o muro aqui, morreu 3 vizinhos, gente, vamos tirar uma foto. Quem que quer isso? Ninguém faz isso. Agora, quando você está diante de coisas belas, bonitas, de paisagens maravilhosas, você quer registrar. Você quer, né? Ninguém quer. Por quê? Porque o ser humano, ele tem já, quando ele olha coisa ruim, dá um nojo. É por isso que fala assim, ó, cuidado com o vídeo que você vai ver. Porque você quer mesmo ver essa cena de morte, destruição, de pessoa sendo assassinada? Ninguém gosta disso. Virtude tem que vir junto com a fé. Nós falamos sempre aqui, não dá para você ter fé em Cristo, não dá para você dizer que é cristão e a tua vida não produzir coisa boa, coisa virtuosa, coisa decente, agradável, desejável. Então é esse o primeiro momento. Então nós estamos na nossa receita. Então nós pegamos na fé e a gente colocou porções de virtude. Já melhorou, já mudou. Mas Pedro não diz para a gente parar aí. Daí ele fala o seguinte, você já tem fé, você já tem virtude, acrescente agora um pouquinho de conhecimento. Pouquinho não, encha a mão e jogue o máximo, pegue todos os quilos de conhecimento que você tiver e jogue aí.
Porque Pedro também escreve assim, ó: antes vocês cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente tem que conhecer Jesus. O Tiago falou aqui, de que adianta a gente ser cristão e a gente não se relacionar com Jesus, não entender quem é Jesus, e outra, não ter erudição, cultura, instrução. O mundo, ele está passando como um filme diante dos nossos olhos, só que nós temos que vestir o que a gente chama de lentes bíblicas, lentes cristãs, lentes de Jesus Cristo. Sabe quando inventaram, né, o cinema 3D, né, que você entra no cinema, você vê tudo meio embaralhado, dá a impressão que é 3, 4, 5 imagens, daí vem aqueles óculosinhos sujos, nojentos, que você pega lá no cinema, você tem que usar, mas você coloca ele e de repente, puf, salta diante de você, dá a impressão que sai até da tela, e você começa a olhar as coisas nítidas, até em 3D. Cosmovisão bíblica ou cosmovisão cristã é a capacidade que os cristãos têm de olhar para o mundo a partir das lentes da natureza de Cristo e olhar e falar assim: agora eu entendi. Só que o que está acontecendo hoje? Está ficando chato, gente. Me permita dizer, não está ficando chato, está ficando ruim demais. Por quê? Porque as pessoas têm fé, têm virtude, mas uma boa parte delas tem zero conhecimento. Hoje nós vivemos o mundo das pessoas que têm MBA em grupo de WhatsApp. Fala assim: onde é que você aprendeu isso aí, irmão? Então, no grupo de WhatsApp lá, falaram isso aí. Mas veja bem, a economia vai acontecer assim, porque o dólar... Eu falei: sério, irmão, você fez economia? Não, mas no grupo de WhatsApp lá do condomínio, o pessoal me disse que é o que vai acontecer com a economia. Não, mas veja bem, na história humana, na sociologia, você estudou sociologia? Não, mas no canal do YouTube, do fulano de tal, está dizendo que é isso que vai acontecer. Gente, está ficando feio, está ficando chato, e sabe por quê? Porque, e aqui, recorte nosso para a família, tem alguns evangélicos produzindo tanta vergonha, que isso está produzindo vergonha ao evangelho. Tem gente sem conhecimento, o mínimo que seja, falando tanta asneira hoje, pela ânsia de falar, sem conhecimento, produzindo tanta vergonha para si, só que como ele carrega o nome de evangélico, a vergonha que ele carrega leva vergonha ao evangelho. Porque as pessoas dizem assim: você é evangélico? Hoje está triste, se antes tinha que dar explica, agora, meu Deus do céu. Você é evangélico? Lá vamos nós. Porque falta o que? Conhecimento. Falta. O que é conhecimento? O conceito é o ato ou efeito de conhecer. Conhecer a partir da erudição, da cultura, da instrução. São pessoas que mergulham para saber como as coisas acontecem. Não são pessoas que vivem a sua vida de manchetes, de grupo de WhatsApp, de tutorial no YouTube, mas são pessoas que dedicaram a vida para estudar alguma coisa. E a gente está desse jeito aí. Então, o que Pedro diz? Então, vocês têm fé, adicione à fé de vocês virtude, façam coisas boas. E não só isso, adquiram conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a partir do momento que vocês começarem a olhar o mundo a partir dos olhos de Cristo, a cosmovisão de vocês vai mudar, vocês vão entender por que as coisas acontecem. E olha que beleza, daí eu comecei a entender das coisas, agora eu olho o mundo pelos olhos de Cristo, e ele fala: então, peraí, não acabou a receita. Agora, ao seu conhecimento, você vai colocar doses de domínio próprio. Domínio próprio, olha só o que é o conceito de domínio próprio. Domínio próprio é a qualidade ou a virtude de uma pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controlar os seus atos e controlar as suas emoções. Há quem diga que não se controla a emoção, mas pelo menos conhece a emoção que está tendo. E olha só o que o sábio Salomão diz em Provérbios. Ele diz o seguinte:
Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a sua língua é sensato. Como tem gente pecando hoje pelo simples fato do desejo de falar as coisas. Ai, mas não me controlo. E não é só falar, fica aqui, ó. Ai, eu vou digitar. Ai, eu vou postar. Ai, eu preciso falar. Ai, eu vou compartilhar isso aqui, gente. E o pecado está aí, o pecado do desconhecimento, o pecado da falta de virtude, o pecado da falta da cosmovisão bíblica, o pecado do domínio próprio, que leva vergonha para as pessoas, que destrói lares, destrói famílias. Isso não é a receita de um bom cristão, segundo Pedro, porque ele falou: adquiram virtude, conhecimento e domínio próprio, controlem a língua de vocês, controlem os impulsos de vocês, controlem a ira, a emoção, o sarcasmo. Eu tenho que controlar a minha ironia, eu sou irônico demais. Eu fico ali louco para postar umas coisas irônicas, só para ver dar confusão, que daí eu fico dando risada em casa dos comentários. Eu tenho que me cuidar disso. Eu tenho parado até, não tenho feito muito. Porque a Jo aqui, né, Tiago? Ela vai ajudando. Olha só, Salomão diz mais, em Provérbios 17, 28, ele diz o seguinte: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Cara, você ficar quieto, até o cara que é tolo, ignorante, não falou nada, fala: esse cara deve ser inteligente. Pô, não falou, não dá para saber. Agora o problema é quando o cara abre a boca, daí todo mundo tem certeza. Olha a tolice que acabou de falar. E ele fala isso. Então assim, é melhor você ficar quieto, não fale nada. Se você não sabe, não fale. Se você não tem certeza, não opine. Ore, jejue, peça a Deus pelas pessoas. Domínio próprio é isso. E olha o que Paulo diz aos Efésios: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira de vocês antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Tem pessoas nessa confusão de línguas que a gente vive hoje, de posts, de tolices, de fake news. Tenho ouvido isso de amigos: cara, eu não sei, eu não consigo dormir, eu estou tenso, Deu lugar para o diabo. O diabo conseguiu o que queria. Postei esses dias, né? Não ironicamente, mas falando sério: a vitória do mal é tornar a gente malvado. Quando você está com ódio de outra pessoa, quando você quer a morte de outro, o mal ganhou. Outra, a gente já diz, prega e reprega, dizendo que o pai da mentira, quem que é? É o diabo. Hoje o que a gente mais vê é mentira, de pessoas que entram numa vibe louca de querer produzir notícia para desconstruir A, B, C, D, seja lá quem for, amigo. O diabo ganhou. Os caras pagando de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, sei lá onde, produziu mentira, o diabo está lá: ei, vamos lá, povo, é isso aí mesmo. Mente descaradamente, se matem. É isso tudo que é assim mesmo. O lado de lá ganha. O lado, qual lado? Da direita, esquerda, de cima e baixo? Não, o mal ganha. Domínio próprio, essa é a virtude. Então assim, a gente está em virtude, conhecimento, domínio próprio. E daí ele fala: não, para aí, vamos lá, vamos continuar na receita. Adicionem ao domínio próprio de vocês perseverança. Perseverança é o conceito de perseverança, adjetivo ou qualidade de quem persevera, de quem é constante. Paulo escrevendo aos Coríntios, um dos versículos que eu amo e também levo como receita para a vida: portanto, amados irmãos, eu vos digo, sejam firmes, constantes, sempre abundantes. Firmeza, constância e abundância. Nós somos o povo que prega. Eu já perdi a conta, eu nasci em igreja. Se eu for contar quantas pregações eu já ouvi sobre a travessia do deserto, 40 e poucos anos, eu já ouvi pregação de
de tudo quanto é tipo, falando do povo, atravessando o deserto, porque depois do deserto vem a terra prometida. 40 anos, 40 e poucos anos, 40 anos. E hoje a gente vive um povo que não consegue ficar em um projeto um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos é uma eternidade. E é o povo que prega que o povo levou 40 anos para chegar à terra prometida e a gente não aguenta um mês, cara. Pessoas que não têm um mínimo de constância. Eu anotei aqui, pense aí você, pense qual que foi o projeto teu que durou mais de 1 ano, ou que dura mais de 1 ano. O que você faz na tua vida que já dura mais de 5 anos, de 10 anos? Por quê? Porque se a gente não perseverar nas coisas, nós não vamos ser produtivos e operantes. Converso isso com o João direto, fala: filho, as coisas não caem do céu, você tem que batalhar, cara, você tem que trabalhar, você tem que fazer de novo e treinar mais uma vez e fazer, e fazer, e fazer. Eu sou ruim para datas, mas algumas datas me marcam, algumas poucas, mas o ano de 2011 foi o ano que a gente teve uma virada na nossa vida, uma guinada. A gente tinha a vida apontada para cá. Em 2011 Deus fez assim, ó, agora vocês vão para cá. E foi totalmente do nada. E Deus nos deu novos planos. Em 2011 nós gastamos todas as economias que a gente tinha. A gente não ganhou nada. Poupança foi embora, o pouquinho que tinha. Previdência foi embora. Vendemos uma casa, fomos morar numa casa menor e a gente só viu assim, ó, coisa. Aí em 2012 Deus me deu uma nova chance, falou assim, ó, melhor, lembra, eu falo, a gente tinha prioridades novas de vida e Deus falou assim, olha, então agora a tua prioridade é essa, João, a prioridade de vocês é essa, beleza? A gente teve que abandonar um passado e começar tudo de novo. Aí eu falei, cara, eu preciso ganhar algum tipo de dinheiro, Senhor, aí, porque então vamos começar uma nova carreira. Aí eu comecei. Em 2012, eu tenho isso anotado, eu faço alguns controles. Em 2012, o ano inteiro, eu ganhei 20 mil reais. No ano inteiro, foi o meu faturamento. 2013, dobrou. Falei, opa, tem alguma coisa aqui. 2014, aumentou um pouquinho mais. Vai. Cara, eu estou 10 anos fazendo isso, 11 anos. Fazendo o que eu faço. Se algum dia Deus falar, para de fazer isso e vai fazer de novo, eu vou ter que me dedicar de novo para outra coisa. Mas não acontece da noite para o dia. E daí as pessoas acreditam que elas vão ter uma ideia maravilhosa, vão postar 3 vídeos no TikTok e vão ficar milionárias. Não é assim que acontece, gente. Em nenhuma história. As pessoas perseveram, elas caminham em desertos, elas ralam. E aí, o que Pedro diz, ele fala assim, gente, coloquem perseverança na vida de vocês. Tem um amigo nosso, um pastor querido, muito próximo a nós aqui, do Tico, do Valmir, ele é pastor há quase a vida inteira. E a gente tira sarro porque é amigo, né? Amigo a gente pode tirar sarro. Mas uma vez ele foi para uma congregação nova, ele foi abrir uma congregação nova. E nós fomos na inauguração lá, estava cheio de gente na inauguração. No primeiro culto, chegamos lá, estava ele, a esposa dele e a filha dele. Ah, não vai ter culto? Não teve culto, cara. Ele fez o culto. Tínhamos nós lá, que até eu lembro que eu fiquei na porta esse dia, para recepcionar a galera. Recepcionei ninguém, não veio ninguém. Mas ele fez o culto, cara. E no domingo seguinte, ele fez o culto de novo. E no outro, ele fez, de repente tinha um irmão. Opa, já está melhor. Já cansei de fazer culto só eu, minha esposa e minha filha. Agora tem um irmão, eu vou fazer. Aí foi 2, 3, 4, 5. E foi uma bênção a congregação. Coitado dele é que quando a congregação está boa, levam ele para outro lugar. Porque ele é um cara que persevera. Porque ele é um cara que não desiste. Ele me enche de exemplo. Porque quando eu estou desanimado, pensando em desistir, eu falo, cara, eu nunca preguei assim, nunca fiz para nada. Para, tipo, só eu, a Jo e o João. O MAP, quando começou, a gente ouviu de um monte de gente. Falou assim, ó, esse jeito que vocês imaginam igreja, isso aí não vai durar 6 meses, não vai durar 1 ano.
Estamos aqui e vamos fazer. Se Deus não quiser, aí Ele para, mas enquanto Ele quiser, nós vamos fazer aqui. A gente vai continuar vindo, vai continuar pregando, vai continuar ministrando, porque é perseverança. E outra, para Deus, na lógica cristã, Deus não tem muito olho para a quantidade. Deus olha mais para a qualidade do relacionamento e daquilo que se faz. E não é para aliviar para o nosso lado, não, porque Jesus se importava com uma pessoa. Jesus tocava e fez o evangelho crescer conversando com um ou com outro. Ou olhando para Zaqueu, falou assim: hoje não vou pregar não, hoje eu vou jantar lá na tua casa. E ele foi lá, jantou e transformou pessoas a partir dali. É conversando com uma mulher na beira do poço, é parando para falar com um cego que estava gritando e clamando por ele. É assim que Jesus faz. Só que perseverem, meus irmãos, pelo amor de Jesus Cristo. Eu amo tanto vocês e gosto tanto das pessoas que convivem comigo, e eu digo para vocês: perseverem. Façam um ano mais, corram mais 5 anos, mais 10 anos, mais um pouquinho mais, porque quando as pessoas vão olhar, elas vão querer saber como é que você fez sucesso da noite para o dia. Daí você fala, como é a frase que usam hoje: eu levei 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. É assim que as coisas acontecem. E ele não para aí, ele diz o seguinte: olha, e a perseverança, depois que vocês tiverem virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, tenham piedade, porque chega um momento que as coisas começam a dar certo. E daí Pedro diz o seguinte: aí é a hora que você tem que ter compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia por outras pessoas que querem seguir o mesmo caminho que você. Nós somos aqueles que são justos, que prezam pela justiça. Palavra de Deus, Jesus Cristo dizendo: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Justiça na base da piedade, da misericórdia das pessoas que sofrem, daquelas que precisam do nosso auxílio, que a gente tanto pede aqui no MAP. Sejam generosos. Se Deus fez alguma coisa com você, se a tua vida começou a ser produtiva e operante, ela não tem motivo para você, não é um motivo para você arrematar coisas e começar a guardar e estocar em celeiros. Não, é agora que você começa a distribuir para os outros. Se Deus te deu dom, dê o dom para os outros. Se Deus te deu condição, distribua, reparta. Se Deus te deu negócio, empregue as pessoas. Se Deus te deu vocação, toque a vida das pessoas através da sua vocação. Faça isso por piedade. E ele não para aí, a receita está quase ficando boa. Aí ele fala: a piedade adicionem fraternidade. E isso é maravilhoso. O conceito de fraternidade é o conceito de irmandade, de união, de afeto de irmão para irmão. Provérbios diz que quem tem muitos amigos, às vezes anda arruinado, mas tem alguns amigos, outro tipo de amigos, que são mais chegados que irmãos. É aí, nesse momento da vida, que você precisa ter uma vida fraterna. Você precisa ter pessoas que te amam e amar pessoas ao teu lado. Comunidades se formam entre pessoas, não é em mega church, não. O evangelho de Cristo, o jeito de viver o cristianismo é vivendo com as pessoas que estão do teu lado dia após dia. É com pai, com mãe, com vizinho, com primo, com sogro, com cunhado. É essa galera. Você tem que saber o que é prioridade na sua vida, e a tua prioridade da vida não são coisas, são pessoas, são relacionamentos. Porque quando o cristão chega nesse ponto da receita, ele já está tão parecido com Cristo, que ele é aquele tipo de pessoa que vale a pena viver do lado. É aquele tipo de pessoa que arremata amigos bons, e que vive com eles e se dedica a eles. E aí talvez a gente comece a viver uma coisa parecida com o que os nossos irmãos viveram na igreja de Atos. Tipo, é tudo nosso, galera. Quem que está passando necessidade? Não, tem uma coisa que eu vou vender isso aqui e vou distribuir com a galera aqui. Por quê? Porque Deus já me deu, já estou no nível da fraternidade, já passei da fé, da virtude, já perseverança, domínio próprio, piedade, já estou na fraternidade agora. Eu sou aquela pessoa que tem esse desejo. Será que você é assim?
Você tem que batalhar pela fraternidade na tua vida. Você tem que trabalhar em prol dos teus amigos e amigas. Você tem que cultivar boas amizades. Você tem que ajudar as pessoas. Não viva sozinho. O mundo hoje é improdutivo e inoperante, porque se você vive de bem só na sua casa, você não está sendo um bom cristão. Ligue no final de semana, não é no meio da semana. Não é com todo mundo que a gente faz isso. Tem os mais chegados. E esses você tem que preservar. Vamos almoçar hoje? Vamos hoje, nós temos que almoçar junto. Vamos tomar um café? Vamos. Não, vou aí na sua casa, você vem na minha casa, nós vamos. E não fique querendo o mundo. Tem pessoas mais chegadas. É assim com Jesus também. Jesus tinha uma galera o dia inteiro, daí depois tinha os 12, aí tinham 3 que eram ali a galera próxima. E tinha João, que era o brother. João, eu acho que João e Jesus era tipo tapinha na nuca, assim. Porque João deitava e abraçava Jesus e tal. Fraternidade. E por último, para terminar, ele diz o seguinte: você que começou lá na fé, e a fé você adicionou virtude, e na virtude você adicionou conhecimento, e ao conhecimento você adicionou domínio próprio, e ao domínio próprio você colocou perseverança. E na perseverança você colocou piedade. E na piedade você colocou fraternidade. Desemboque tudo isso no amor. E esse amor que Pedro fala é o amor ágape. É o amor de Jesus Cristo. Aí a gente consegue entender um pouco mais a natureza divina. E sabe como é que eu cheguei e comecei a pautar a minha vida quando se trata de amor? Eu abandonei a doutrina da salvação. Como é que é, Del? Eu abandonei a soteriologia. Soteriologia é o estudo da salvação, que pessoas dotadas de dons e habilidades intelectuais e teólogos estudam para descobrir como é que Deus salva, qual que é o caminho da salvação da humanidade. Eu desisti disso. Não me interesso. E olha que eu li, reli, assisti, vi todas as teses, conceitos, conheço todos eles e falei, para mim não serve. Porque e aqui é o recorte do Del, tá? Sou eu me senti brincando de Deus. E não gostei nada do lugar que eu tive. De dizer fulano vai ser salvo, fulano não vai ser salvo. Isso é pecado, aquilo não é pecado. Fulano faz certo, fulano faz errado. Falei, isso aqui não é meu papel. Não quero estudar isso, não tenho interesse. Eu fui chamado para ser um cristão produtivo e operante. Trabalhar na minha vida para ter na minha vida o caráter de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho. E acreditar que o amor dele é muito, mas muito grande. E que eu jamais seria louco de tentar traduzir o amor dele numa doutrina. E desistir. C.S. Lewis, certa vez, escreveu, lembram? Cartas de um diabo ao seu aprendiz. Isso foi durante a guerra, Segunda Guerra Mundial. E as pessoas ouviam programas de rádio, enquanto a Inglaterra era bombardeada. E C.S. Lewis, num programa de rádio, fazia as leituras das cartas. E um dia, um ouvinte do rádio falou assim, engraçado, você fica falando aí do diabo, carta do diabo, por que você não inverte o disco? Por que você não fala do amor de Deus, então? E a resposta do C.S. Lewis foi a seguinte: eu, homem falho e pecador que sou, às vezes me identifico com algumas maldades do diabo, mas eu jamais conseguiria traduzir o amor de Deus em algum tipo de carta. Não quero entrar nessa seara, porque o amor de Deus é tão grande que eu não consigo alcançar ele. A gente vive hoje um mundo de pessoas que param aqui, perderam o amor. E eu vejo com tanto tristeza, que alguns pastores que há dezenas de anos atrás diziam que algumas coisas eram pecado, hoje eles fazem. Aí depois vieram coisas novas, eles falaram, agora isso aqui que é pecado, e agora eles fazem. E daí o tempo passou e falou assim, não, mas isso aqui agora é pecado. Aí eles fazem também. Aí passa mais um tempo, e eu falo assim, não, mas esse agora eu tenho certeza que isso aqui é pecado. E vai tudo para o inferno se fizer, e daí passa 2 tempos e ele está fazendo também.
Só que o ponto é que em cada mudança de era com relação ao pecado, eles vão deixando mortos e feridos pelo caminho. Porque as pessoas que tinham aquilo abandonaram a igreja. Eu vi isso acontecer na minha vida. Porque certa vez a gente ouvia, falava assim, ó, jogar bola é pecado, hein? Isso aí. Daí teve um monte de amigo meu, e eu também fui um, que se desviou na época porque queria jogar futebol. Aí depois surgiu o rádio, daí falou, rádio é pecado, hein? Rádio é pecado. Aí agora, passou o tempo, os pastores compraram canais de rádio. Só que a galera que se desviou por causa do rádio, ninguém trouxe de volta. Aí depois veio a televisão. Televisão, meu Deus do céu. Não, televisão é a janela do inferno na sua casa. Aí assim, um monte de gente escondia a televisão nos guarda-roupa. Porque o pastor está chegando, daí uma galera, eu vi isso acontecer, eu falei assim, não, onde já se viu, nem vou mais nessa igreja, por quê? Porque eu quero assistir televisão, aí não ia mais na igreja porque tinha televisão, aí passou um tempo, os pastores compraram um monte de canal de televisão, aí veio a internet, internet, ó, parou, zerou o mundo, internet é do diabo, isso aí, meu Deus do céu, agora, meu Deus, agora nem vou falar. Mas continua, e vai chegar outra coisa que é pecado, e outra que é pecado, mas aqueles que são produtivos e operantes conforme Jesus Cristo, esses são aquela galera que começa na loucuragem da fé, e terminam olhando para cima e falando assim, ah Senhor, miserável homem que eu sou, miserável homem que eu sou, obrigado pela tua graça, Senhor, porque se não fosse tua graça e a tua misericórdia, eu já tinha sido fulminado aqui. Mas a minha fé, Senhor, obrigado, porque de alguma forma eu estou produzindo algum tipo de virtude para o mundo. Eu estou fazendo alguma coisa boa, as pessoas olham para mim e veem alguma coisa boa. Obrigado, porque a virtude, o Senhor me acrescentou conhecimento. E hoje eu consigo olhar o mundo de alguma forma, um pouquinho que seja, através dos teus olhos. Obrigado, Pai, porque a partir desse conhecimento o Senhor também me deu domínio próprio, e um domínio próprio baseado na humildade, porque quem sou eu para falar dos outros? Quem sou eu para julgar os outros, Senhor? Porque quando eu fui conhecer o Senhor, eu entendi que era melhor eu ficar quietinho e só viver aquilo que eu acredito, porque se eu for falar do que eu não sou nada, o Senhor é tudo. E eu te agradeço, ó Pai, porque a esse conhecimento o Senhor me deu perseverança, porque eu acordo todo dia falando, vamos mais um dia, eu estou com o Senhor, e nós vamos seguir aí firme. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor me deu também piedade, e ao longo do tempo eu tenho conseguido ajudar algumas pessoas. Me faz ajudar mais, Pai. Obrigado porque do jeito que eu sou, eu tenho amigos, eu tenho irmãos, e eu sei que se eu caminhasse sozinho, eu ia ser presa fácil, eu ia desistir. Mas tem uma galera que caminha comigo, tem uma família chamada MAP, e outros irmãos pelo mundo inteiro, e a gente vai caminhando junto. Obrigado, Pai. Obrigado porque no final de tudo, o que vai restar é o teu amor. E ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu pregue as maiores profecias, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua meus bens e as minhas propriedades aos pobres, se eu não tiver o teu amor comigo, eu nada sou. Mas eu espero o dia que eu te veja face a face. Até lá a gente segue aqui na nossa boa e velha receita de cristãos tentando ser produtivos e operantes, em nome de Jesus.